Eu começo esse vídeo fazendo uma indagação que pode parecer até um pouco pejorativa ou irônica, mas é uma indagação que tem ali a sua importância de ser feita. O Movimento Brasil Livre, também conhecido como MBL, do Kim Kataguiri, do Fernando Holliday, acho que o Fernando Holliday saiu, enfim, desse pessoal, ele possui inteligência suficiente? E por que eu faço essa indagação? Porque no próximo dia 12 de setembro, só em setembro, daqui mais de um mês, o MBL, junto com o Vem Pra Rua, convocou manifestações para protestar contra Bolsonaro. E eu faço essa indagação se o MBL possui inteligência o suficiente, porque o papel do MBL agora se torna um papel importante de oposição a Bolsonaro. É um papel importante. E não tem como nós sabermos se o MBL possui ou não possui inteligência suficiente. Muitos vão dizer que eles não possuem, eu também acho que não. Mas eu prefiro esperar até as manifestações do próximo dia 12 para nós termos uma ideia disso. E por quê? Porque o MBL ele tem um papel importante de persuadir ou convencer o empresariado brasileiro que Bolsonaro é um péssimo presidente para o capitalismo financeiro e para o próprio capitalismo também. Porque tem circulado nos sites de notícias, nos sites informativos sobre política, que cada vez mais o apoio do empresário a Bolsonaro, do empresariado a Bolsonaro, tem caído. E isso tem sido algo visível. Na semana passada, inclusive, alguns empresários assinaram uma carta de repúdio ao comportamento de Bolsonaro, falando que o comportamento do presidente gerando instabilidade provoca um atraso nas reformas. Porém, mais ou menos na mesma data, Bolsonaro disse o seguinte: eu não vou taxar grandes fortunas, porque ser empresário, ser rico no Brasil não é crime. Bolsonaro também conseguiu ali o início da privatização dos Correios, e é claro, atrai o capitalismo financeiro. E na semana passada também, os bancos tiveram lucros exorbitantes, como foi mostrado pelo Banco Bradesco e o seu balancete recente. Porém, nós temos que lembrar que o capitalismo, e eu não estou nem falando do capitalismo financeiro, estou falando do capitalismo como um todo, gosta de estabilidade. E o que Bolsonaro não é estável. Bolsonaro ele é um ser completamente instável e ele joga contra o capitalismo. Bolsonaro joga todos os dias contra o capitalismo. Isso é algo que nós precisamos entender. O capitalismo, pessoal, ele gosta muito de estabilidade, de previsão. Portanto, quando há qualquer coisinha que abale a previsão do mundo, a estabilidade do mundo, já você começa a ter ali problemas nos mercados financeiros. E hoje, o capitalismo, ele tem uma base ali produtiva e industrial, só que ele é financiarizado. O lucro das grandes empresas vem de operações financeiras porque elas já se transformaram em bancos, fazendo crediários, consórcios, dentre outras coisas. E grande parte da riqueza, da fortuna dos grandes capitalistas vem de ações, papéis aplicados e não mais da produção. Só que eu quero que você busque aí na sua mente aquelas notícias de instabilidade, principalmente ali no Golfo Pérsico, ali naquela área ali das Arábias, do Oriente Médio. Toda vez que tem alguma coisa envolvendo Israel, envolvendo a Arábia Saudita, algo que possa tumultuar ali o Oriente Médio, você promove uma instabilidade e isso afeta os mercados e as bolsas caem no mundo inteiro. Por quê? Quando você tem um conflito, você tem instabilidade. E o capitalismo não quer instabilidade, ele quer estabilidade. Quer um navegar tranquilo, possuindo algumas oscilações, claro, mas todas oscilações programadas. E é por isso que eu falo para vocês que não vai ter golpe aqui no Brasil. Porque um golpe de Estado promove uma instabilidade muito grande, ainda mais num país relevante internacionalmente como o Brasil. A gente brinca muito com o nosso país, mas o Brasil já foi a sexta economia do mundo. Está entre as 10 principais economias do mundo e tem um papel importante na exportação de alimentos para vários países ao redor do globo, principalmente para a China. Então, quando você tem um golpe de Estado no Brasil, você provoca uma desarticulação geopolítica, uma instabilidade institucional absurda. E o capitalismo não quer isso. O capitalismo gosta da democracia porque ela promove previsibilidade. Imagine se Bolsonaro dá um golpe aqui e aí acaba o jogo democrático. Ele pode fazer o que ele quiser. Então, do dia para a noite, ele pode fechar a bolsa.
Ele pode confiscar tudo. Ele pode simplesmente baixar um decreto e falar que nós não vamos mais exportar para nenhum outro país os nossos alimentos. Então é muito instável, porque tudo pode passar de uma noite mal dormida de Bolsonaro. Ele dorme lá, o Hélio Negão, a pistola do Hélio Negão não funciona na hora que o Bolsonaro vai tentar dar uns tiros, e aí você cria uma instabilidade global. Por isso que nenhum país relevante do Ocidente é governado por um governo tirano. Nenhum. Porque não combina. O capitalismo não permite um golpe de Estado, como falam que Bolsonaro quer aplicar aqui. Mas o ataque institucional de Bolsonaro promove instabilidade política. E instabilidade política gera instabilidade econômica, que gera instabilidade no capitalismo. Agora, o MBL possui inteligência capaz de passar, transmitir isso ou escancarar para o empresariado brasileiro? Essa é a grande dúvida. Por isso que nós temos que esperar as próximas manifestações que vão ocorrer no dia 12 e se tornam manifestações essenciais para o futuro de Bolsonaro. Se o MBL começar a fazer as manifestações falando de corrupção, o Bolsonaro é corrupto, o Bolsonaro faz rachadinha, o Bolsonaro se aliou ao Centrão, começar a levar a discussão para uma pauta de classe média, de corrupção, que Bolsonaro rouba, que Bolsonaro é desonesto, vai ser uma manifestação completamente tonta, sem sentido e que não vai agregar. Não vai. Não é essa manifestação, não é por esse lado que a manifestação do MBL terá, como eu posso dizer, impacto relevante. Para que a manifestação tenha impacto relevante, é necessário que seja transmitida a instabilidade de Bolsonaro enquanto governante e como Bolsonaro afeta o empresariado. E o MBL possui essa possibilidade, não sei se possui inteligência, mas possui essa possibilidade por conta de ter uma proximidade. Como eles são de direita e as manifestações serão manifestações à direita, é interessante que sejam apresentados os problemas de Bolsonaro para o mundo liberal ou para o mundo do capitalismo. As manifestações de esquerda que ocorreram mostraram os impactos de Bolsonaro para a sociedade, para os mais pobres. Então, o que foi pedido ali nas manifestações, as reivindicações? Auxílio emergencial, combate à pandemia, compra de vacinas. Porque quem está sofrendo com a pandemia e o desgoverno de Bolsonaro, que quer ser reeleito a qualquer custo, com medo da prisão, são os mais pobres, eles estão sofrendo. Porque a pandemia afetou os mais pobres de um modo muito mais significativo, a ponto de ser cunhado o termo sindemia e não pandemia. Pandemia acaba sendo um conceito que um vírus ou uma doença afeta o mundo inteiro de um modo mais ou menos igual. Mas o que nós vimos no Brasil e no mundo inteiro não foi isso. Os países mais ricos conseguiram se safar de um modo mais fácil da doença. E o Brasil, nós demoramos porque somos um país mais pobre. E mesmo dentro do nosso país, o impacto foi muito diferente entre os mais ricos e os mais pobres. Quem foram aqueles que perderam o emprego? Os mais pobres. Quem foram aqueles mais afetados pela pandemia? Os mais pobres. Por quê? Porque as condições habitacionais, as condições educacionais e as condições sociais fizeram que o impacto da pandemia fosse maior entre os mais pobres. Por isso as reivindicações de esquerda, as manifestações de esquerda pegam na parte social. Agora, as manifestações de direita precisam tocar nas questões econômicas. Porque se não tocarem nisso, vão ser manifestações simplesmente vazias e pueris, infantis, como são muitas das manifestações da direita, falando de corrupção e toda aquela história que a gente está cansado, que nós sabemos que não politiza em absolutamente nada, apenas cria uma massa de pessoas acéfalas que votam em Bolsonaro em 2018, acreditando que Bolsonaro iria mudar. A direita fala tanto de meritocracia que votou e elegeu um presidente da República que em 30 anos como parlamentar aprovou 2 projetos. Um projeto falando de IPIs e o outro projeto falando da fosfoetanolamina, a pílula que iria curar o câncer. Esse é o presidente, um preguiçoso, que a direita fala de meritocracia e votou no preguiçoso. Mas por quê? Por conta de toda essa despolitização, de acreditar que política é simplesmente uma divisão daqueles que roubam ou não roubam. E não uma disputa de poder e luta de classes, porque é isso. E a direita precisa passar para o empresariado, o MBL tem essa responsabilidade junto com o movimento Vem Pra Rua. Tem que passar essa percepção que Bolsonaro, como presidente, atrapalha o capitalismo financeiro. E para o capitalismo financeiro continuar saudável, continuar estável, Bolsonaro precisa sair. Será que eles vão conseguir fazer isso?
eu tenho as minhas dúvidas na capacidade de Kim Kataguiri, Mamãe Falei e os outros integrantes do MBL e da própria direita em si. Porque a direita, ela é bastante alienada. Não que a esquerda não seja, não que a esquerda, porque, nossa, vai ser alienado igual a esquerda, é difícil, hein? Como é difícil. 2 anos e meio de governo Bolsonaro e eles ainda não aprenderam que o Bolsonaro não é golpista, que o Bolsonaro é só um afrontador. Agora que começaram a perceber. Agora começaram a perceber. Mas se a esquerda é alienada, meu amigo, minha amiga, a direita, vixe, não vamos nem falar, não vamos nem entrar em detalhes sobre isso que chega a dar vergonha. São tão liberais que você pergunta para eles quem é Adam Smith, eles não sabem. Se você perguntar onde nasceu Adam Smith, capaz eles falarem que nasceu nos Estados Unidos. Se você gostou, clique no botão de gostei, deixe seu comentário também, venha fazer parte da nossa comunidade de reflexão, sendo membro do canal, com conteúdos super especiais, 2 vídeos por semana, é R$ 1,99 por mês. Vem comigo, clique no botão de gostei. Instagram, canal Profiléu, Twitter, @ProfiléuOficial.